Porém, além da queda, que é produzir essa abissal concentração de renda, o velho modelo morreu. Morreu quando? Morreu em 1979. A marcha fúnebre. E até hoje a democracia não quis ver isso. Os democratas de goela do Brasil não querem ver isso. Morreu em 79 por quê? Vocês acompanharam a historinha que eu contei? Como é que funcionava o modelo? O dinheiro vinha do estrangeiro, emprestado à valsa, baratinho e de longo prazo. Em 1970, e agora eletronizou-se o meio financeiro e acabou para nunca mais voltar. O que quer dizer isso? Em 1979, o Brasil tinha assinado os contratos de financiamento externo com as letrinhas pequenininhas dizendo que o juro era 3%, a letra grande dizendo que o juro era 3%, mas a letrinha pequenininha desses contratos que a gente assina com a Casa Bahia, não sei o que e tal, dizia que se o juro subisse, era juro flutuante a condição. Aí, resultado, contratamos a 3 e o juro americano passou para 29. Resultado, o mundo inteiro que dependia de fluxos internacionais de capital, quebrou. E o Brasil, que era o país que mais organicamente dependia de fluxos internacionais de capital, quebrou, que apartou as bandas. Mas foi pedaço de Brasil para todo lado em 1979. Tragédia brasileira. O que estava acontecendo na política brasileira nesta data? Com a ditadura. Resultado, a ditadura explodiu no colo dela essa bomba. Já tinha explodido o preço do petróleo, 73, 74. Tomou decisões importantes. Hoje o Brasil tem petróleo sobrando. Não é? Diversificamos a matriz para o álcool e tal. Mas a questão dos juros altos nos Estados Unidos não tinha jeito. Quebrou, que apartou as bandas. Resultado, a ditadura dizia assim, o nosso problema é o juro internacional. E nós, já estava eu, Taludinho, trabalhando, Ronaldo Lessa já estava trabalhando e tal. Todos nós dizemos assim, o juro subiu lá fora? Por culpa de vocês. Sai daí que a ditadura que é o malefício. Ou seja, corretamente, do ponto de vista tático, nós aviltamos a nossa crítica ao problema que explodiu com a ditadura. Para quê? Para restaurar a democracia. Então nós temos um álibi. Ok, nós não reconhecemos o problema, não relativizamos, porque nossa tarefa agora é consertar a democracia. Então a gente diz, não, vamos dar mais um tempo para a ditadura, porque agora os juros internacionais subiram. Não, nem pensar. E como é que a gente obtinha um consenso para isso? Aviltando a agenda. O que não quer dizer que não fosse uma agenda gravemente importante, mas era uma agenda muito simplória. Deformou toda a liderança política dessa geração que assumiu a democracia brasileira. Qual era? Primeiro, não reconhecer a organicidade mesma do problema, que era o fim de um velho modelo econômico. Segundo, ao vilanizarmos o nosso desafeto e não reconhecermos a complexidade do problema, nós celebramos um consenso muito raso. Importantíssimo. Importantíssimo. Nenhum arrependimento eu tenho da nossa tática na data. Mas para juntar João Amazonas, que tinha ido à luta armada contra a ditadura, secretário-geral do PCdoB, e Teotônio Vilela, o zineiro de Alagoas, na mesma mesa, ou a gente tornava superficial a agenda, ou a primeira reunião acabava em tapa e a segunda não acontecia. Porque estavam lá os democratas cristãos como Franco Montoro, estavam os católicos ultraconservadores, considerados heróis da democracia, como Ulisses Guimarães, estava lá Miguel Arraes, um socialista, estava lá Brizola, que tinha se armado para enfrentar a ditadura na tentativa de golpe contra o João Goulart, todo mundo junto. Como é que junta? Simplificando o consenso. Anistia, eleição direta, constituinte. Isso aqui é a única possibilidade de fazer acordo entre João Amazonas e Teotônio Vilela. Só para dar um exemplo claro, eu convivi com essas pessoas com muita honra para mim. Muita honra para mim. São todos grandes brasileiros. Construíram a tarefa e por isso a minha geração acredita no milagre da política. Nós fizemos o que queríamos fazer e ganhamos todas, meninada. Nós ganhamos todas, porque sabíamos o que queríamos, tínhamos a noção tática, tínhamos a renúncia às ambições particulares, pessoais e de conjuntura para construir, acima de cada um de nós, a agenda possível do país. Ganhamos a anistia, trouxemos todos os brasileiros de volta, ganhamos no primado da eleição direta de toda a representação política do país e levamos o país a se recelebrar numa Constituição. E daí? O problema era verdadeiro. O colapso do modelo econômico era verdadeiro. O drama dos juros altos do estrangeiro era verdadeiro. E agora estava no nosso colo, da democracia. Resultado, a democracia recebe um país em frangalhos,
Temos a tragédia de morrer o Tancredo Neves, que sabia do problema, morreu no dia da posse, quer dizer, internou-se no dia da posse, foi morrer no dia seguinte. E quem assume, parece Shakespeare escrevendo, é um representante do velho regime que tinha nos ajudado a fazer a transição, o Sarney. E chega lá sob desconfiança, e tal, e o país mergulha nessa tragédia de inflação alta, de debacle do serviço público, de corrupção dos políticos, etc, etc. O que acontece na sequência? De novo, eu estou em Alagoas, tem que tomar muito cuidado para ser delicado. O que acontece na sequência? Aquela burguesia que cevou a ditadura, aquela burguesia que tinha raiva da Revolução de 30, que se celebra até hoje em São Paulo, a reação, São Paulo, a data de comemoração é 9 de julho. Sabe o que é o dia 9 de julho? É a derrota de uma guerra civil que São Paulo levantou contra a Revolução de 30. Eles comemoram até hoje. A USP foi criada com essa mentalidade. O Estadão não existe por causa disso. Outro dia o Estadão me esculhambou porque eu estava me fotografando admirando um retrato do Getúlio Vargas, lá na Assembleia do Rio Grande do Sul. Sabe o tamanho? Está tudo presente ainda hoje lá. Pois bem, o que acontece? O sistemão, explorando a debacle toda que aconteceu e vendo o perigo que era a energia política que o país tinha despertado com a redemocratização, montou um esquema em que a sociedade brasileira foi induzida a votar nos dois mais desqualificados candidatos que estavam disponíveis na primeira eleição direta do país. Um, vocês conhecem de perto. Né? O outro, vocês conhecem também de perto. Há 40 anos o Lula é referência de protagonismo na política brasileira. Ou para mandar, ou para condicionar o antagonismo. E o país parou. Quem, entretanto, quebra um pouco essa lógica, vem na sequência, Fernando Henrique Cardoso. Sabia que a debacle do modelo tinha acontecido, não tinha nenhuma ideia para colocar no lugar e resolve botar o vagão do Brasil na locomotiva da moda internacional naquela data, que é o neoliberalismo. Neoliberalismo, não sei se estou passando da conta aqui, mas estou apaixonado pelo auditório. Isso é um desastre. Quando eu me apaixono... O neoliberalismo não é um palavrão. É um marco de economia política danado de capaz, de competente, que os europeus produziram como resposta, ali nos anos 80, aos seus problemas. Não tem nada a ver conosco. Mas tudo que se produz intelectualmente na Europa, os americanos acabam copiando e os brasileiros, acadêmicos especialmente, com casca e tudo, engolem como se fosse verdade boa. É para eles, não é para nós. O que é isso que eu estou querendo dizer? Um parênteses breve, em homenagem mais aqui aos mais ilustrados aqui. É a tese de um livro novo que eu estou sofrendo para escrever. É tudo sem referência, assim, é uma proposta de compreensão. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é uma resposta europeia, primeiramente britânica, aos problemas deles, daquela data. Qual é o problema deles? A Europa ocidental era o tabuleiro de xadrez, era o tabuleiro da dama da Guerra Fria. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, já imediatamente estavam o Oeste, né, com a Rússia, a União Soviética, e o Leste de olho no olho do outro, com o dedo no gatilho. Só que o dedo no gatilho passou a ser o artefato nuclear, bomba atômica, bomba de hidrogênio. E não tinha ainda os mísseis intercontinentais, então o território físico da ameaça bélica nuclear era o território da Europa. Então a angústia da sociedade europeia tentou produzir uma espécie de sincretismo. O que era o sincretismo? Ora, qual é o encantamento do socialismo real? Do experimento soviético, do experimento comunista, que transformou-se num palavrão? Era a idealização da igualdade entre as pessoas. Então o socialismo real prometia que nós todos seríamos iguais, independentemente de termos sorte na vida econômica ou não. Nunca se praticou, mas essa era a mistificação idealizada. E o que é que o capitalismo prometia? Ambos vitoriosos em aliança contra o Hitler na Segunda Guerra Mundial. O capitalismo prometia liberdade. Então um prometia igualdade e o outro prometia liberdade. Esses dois valores são vitais para o ser humano. O que é que fazem os europeus? Montam uma ideia, de novo a ideia, que é o estado de bem-estar social, chamado em inglês welfare state. O que era o welfare state? Eu mantenho as liberdades do capitalismo,
a propriedade privada dos meios de produção, mas monta um Estado que vai expropriar uma fração enorme dos ganhos do capitalismo para financiar a superação da desigualdade. Então, é isso que se produziu na Europa. As maiores manchas de igualdade social do mundo ainda hoje estão lá, especialmente nos países nórdicos. Como é que se faz isso? Cargas tributárias enormes. Então, o Estado europeu começa a cobrar 50%, 52%, 54%, 56% do PIB de carga tributária. Isto podia ser feito na data. Por que podia ser feito? Porque os europeus tinham duas condições que a história removeu, para a gente entender o que está acontecendo hoje. Primeira condição, exploração imperial colonial. Então, só para vocês terem ideia, nos anos 60, a portentosa Índia era possessão britânica. A China tinha pedaços relevantes da sua economia, Hong Kong, possessão britânica. A Argélia, possessão francesa. O Marrocos, possessão francesa. Os alemães controlavam a Tunísia. E por aí vai. Então, eles tinham essa coisa de tirar dinheiro das colônias para financiar o seu estado de bem-estar social. Essa é a primeira razão. A segunda razão, solidão concorrencial. Eles, mais os americanos, tinham o monopólio da tecnologia dos países modernos, dos artefatos modernos. Então, as primeiras televisões que o Brasil comprou eram alemãs, chamava Telefunken, a marca. Depois vocês olham no Google, a meninada, né? Televisão Telefunken. Qualquer ineficiência do sistema tributário era paga porque se você quisesse ter uma televisão, tinha que pagar o preço deles. Não tinha competição. O que acontece? Na sequência do pós-guerra, há uma descolonização forçada, os impérios são desmontados, do ponto de vista explícito, pelo menos. Essa confusão do Hamas com o governo de Israel, essa confusão aí é derivado desse processo mal resolvido, mal arrumado da descolonização. Ali estava a Grã-Bretanha controlava a Palestina. E na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 48, funda-se o Estado de Israel, mas em paralelo com o Estado palestino, dividindo Jerusalém pelos dois. E eles nunca lá embaixo aceitaram. Está aí o rolo acontecendo até hoje. Por vocês terem ideia como a história condiciona o nosso tempo presente, apesar da imbecilidade com que os políticos dominantes no Brasil hoje tratam essas questões. Então, repare. Primeiro, a descolonização. Segundo, começa a surgir do Oriente, primeiro o Japão, depois Coreia, depois Singapura, Vietnã e depois explosivamente China, começa a apresentar um produto tecnologicamente sofisticado, muito avançado, só que desonerado da cunha fiscal do welfare state. Resultado, os europeus não tinham mais condição de suportar a competição internacional. Nasce o neoliberalismo. Ora, se a minha incapacidade de competir deriva da cunha fiscal do Estado, a minha resposta é óbvia. Desmonta o Estado, reduz o Estado a uma dimensão mínima, mente que isso vai reduzir o custo para a classe média da tributação e restaura, portanto, a condição de competir. Problema, funcionou na retórica dos políticos, mas nunca funcionou na prática. A sociedade europeia recusou esse desmonte. Resultado, a Europa de lá até cá está estagnada, economicamente parada, e a política europeia se aviltou, porque todo mundo aderiu a esta mitologia neoliberal, inclusive a esquerda. A esquerda europeia, meio que obrigada a repetir o óbvio, que o problema era desentranhar o Estado e tal, resolveu propor uma espécie de humanização do caminho, de dourar a pílula, de estabelecer políticas sociais compensatórias, no lugar da luta pela superação da miséria e da desigualdade, como elemento estratégico e motor da história na luta de classes. Esse é o drama. Aí o que é que faz o Brasil? Nosso problema nunca foi esse, mas copiamos com casca e tudo o que os babacas da Europa fizeram. Aqui está o nosso problema. Então hoje, aqui nesse estado, tem 1,3 vezes mais pessoas com Bolsa Família do que com carteira assinada. No Maranhão, você tem 2 vezes mais pessoas com Bolsa Família do que com carteira assinada. No Nordeste, todos os estados têm mais gente com Bolsa Família do que carteira assinada. O Bolsa Família é ruim? Pô, não é disso que eu estou tratando. Quem conhece de perto a fome, não por ter passado, meus pais passaram, mas eu nunca, sabe que a diferença entre ter um prato para comer é hoje, não é amanhã.
Então não é disso que se trata. Mas o que promove uma nação é o trabalho decentemente remunerado. Política social compensatória é uma transição. Só que isso gerou um efeito, aqui no Brasil gerou um efeito anestesiador das tensões sociais. E o nosso povo simplesmente perdeu a crença. Por quê? Porque quando você aceita a mitologia neoliberal, ela vem com casca e tudo. O que é o neoliberalismo? É o desmonte do Estado. Quem são os agentes do Estado que tendem a reagir? São os políticos. Qual é o conceito? Esqueça que tem alguns políticos aqui na coisa. Qual é o conceito que nós temos por média dos políticos? É mais ou menos parecido com merda de galinha ou coisa pior? Como sindicato. Cada um de nós separa o seu, dá testemunho de que aquele cara ali é bom e tal. Mas se a gente está numa roda sem um político perto, o que a gente diz é coisa muito dura. Isso aí você pensa que é sua inteligência, não é massa de propaganda. Eu preciso pegar o mau exemplo, que não falta, tem muito, e generalizar para quê? Para eu desmontar o Estado. Para eu desmoralizar o Estado. Para eu enfraquecer o Estado. Para eu dizer que o Estado onde bota a mão é corrupto. Vocês já têm essa clareza e tal. E quem tem que reagir a isso somos nós outros. Os que sabemos que o status quo, a situação conservadora em que a miséria de massa do país impõe a brasileiros, 72 milhões de brasileiros estão humilhados no SPC. 72 milhões, sabendo que uma criança de 14, 15 anos não vai para o crediário, porque eles não aceitam. Nós estamos falando de quase a população adulta toda, meu irmão. Quase a população adulta toda do Brasil está inadimplente com o nome humilhado no SPC. Se fosse meia dúzia, isso era um problema de olho maior do que a barriga, de consumismo exagerado, de falta de educação financeira. Está tudo certo que tem também. Mas todo mundo é um problema de modelo e de efeito macroeconômico. Então nós chegamos ao estágio presente. Volta aquela frase. Nesta marca, porque o Fernando Henrique trouxe o neoliberalismo para cá, e aqui ele tomou uma característica corrupta, orgânica. Não é corrupção de batedor de carteira, que tem muita também. Mas é uma corrupção orgânica em que, na prática, o Estado Nacional Brasileiro foi transformado num poderosíssimo motor de transferência de renda de quem trabalha e produz para 10 mil famílias que exploram o rentismo, o juro alto. Então, basicamente é o seguinte, o juro que o Brasil paga há 20 anos, de novo, 20 anos é Fernando Henrique e Lula. Não muda, é a mesma coisa. As pessoas acham que eu ataco o PT, não, eu ataco o plantonista. Eu ataco o plantonista. Quando é o Fernando Henrique, é o Fernando Henrique. Quando é o Collor, quando é o único governo a quem eu servi foi o Lula no primeiro momento, que eu achava que ele tinha boa intenção, e o Itamar Franco. O resto eu fui para a oposição em todos. Porque eu não estou atacando a pessoa, eu estou atacando o modelo, que é isso que produziu essa tragédia que nós temos no Brasil, e é ficando quase impossível de mudar. Eu explico para concluir, não é, por que eu estou dizendo isso, como apelo de que a gente levante e reaja. Enquanto ainda parece ter tempo, embora já seja bastante complicado. Mas repare, quando a gente adota a mitologia neoliberal no Brasil, com casca e tudo, nós adotamos de um jeito em que o Estado vira esse motor via taxa de juros. Então a taxa de juros, que parece assunto de economia, assunto da televisão, dos jornais econômicos, é um assunto da nossa vida. Porque é simples de entender. Se o governo paga por um papel mais do que o lucro da agricultura, da pecuária, do comércio, da indústria, do serviço, da lojinha, sabe, do camelô, a economia para. Por que a economia para? É óbvio. Porque se eu tenho dinheiro, para que eu vou botar num negócio que me obriga a acordar cedo, correr risco, manejar fiscalização, fusão e o diabo? Se eu botar na renda fixa, eu ganho mais. O inverso, se eu não tenho dinheiro, que é a esmagadora maioria, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado no banco para fazer um negócio que vai me dar um lucro menor do que eu vou ter que pagar de juros para o banco? Isso explica por que a economia brasileira está parada. Cresce vegetativamente, 2 e pouco, e está indo para a informalidade mais brutal, que é onde as pessoas tentam escapar. Sabe o que acontece hoje no mercado de trabalho do Brasil? É assim, ó, 39,4% do povo trabalhador brasileiro estão na informalidade. 7,4% do povo trabalhador brasileiro estão desempregados. E 3% do povo trabalhador brasileiro desistiram de procurar emprego, o IBGE tira de desemprego e bota na categoria desalento. Isso significa que a metade do país, eu estou rindo para não chorar, a metade do país está fora do mundo formal do trabalho. Consequência que depois a gente discute em outra ocasião, a produtividade do Brasil está despencando. E fica a elite dizendo que isso é problema de qualificação do nosso trabalhador. Não é essa informalidade brutal.
Mas o problema mesmo que eu estou sentindo é que daqui 15, 20 anos, nós vamos botar nas ruas do Brasil 50 a 60 milhões de idosos sem nenhuma proteção. Lá não haverá solução para isto. E cá, ninguém quer discutir isso. Quem vai discutir isso é a direita. A direita é que vai se preocupar com o futuro dos idosos. A direita acha, francamente, que quem for podre que se arrebente. É uma lógica. Mas a esquerda também não está falando nada, nem fazendo nada. Fica só reativa. E aí o debate é o quê? Deriva o debate, que nem os europeus fizeram. Ao invés de discutir emprego, salário mínimo mais barato do mundo assim, ocidental é o Brasil, eu já falei. Em vez de estarmos discutindo isso, é por causa da economia brasileira. Nossa economia é menos poderosa do que a de Honduras, do que a da Venezuela, do que a da Argentina. Não, é a mais poderosa de todas. Só perdemos para os americanos. Passamos o Canadá em matéria de riqueza absoluta. Por que o salário mínimo é vil desse jeito? Por causa da equação fiscal. Por quê? Porque quase 90% dos benefícios da Previdência Social brasileira estão vinculados ao salário mínimo. Então, ao invés de eu resolver a equação da Previdência, eu estou aviltando o salário mínimo. Aí o Lula se gaba, estou melhorando o salário mínimo. Sim, senhor, está melhorando o salário mínimo. O salário mínimo brasileiro esse ano aumentou 79, o que é equivalente a 1,5 kg de picanha por ano para o trabalhador. É isso que nós estamos esperando do Brasil? Estou perguntando. Isso aqui é um número. É o aumento do salário mínimo nominal. R$ 79 por ano. É equivalente a 1,5 kg de picanha. Com essa reforma tributária que estão fazendo aí, vão tomar de volta esse dinheiro todo. Se a carne fica fora, a cerveja vai pagar o imposto seletivo, que vai mais do que tomar o benefício de R$ 79 por ano do salário mínimo. Então, repare, veja onde nós estamos. Tem solução para isso? Tem. Mas é preciso, metodologicamente, que nós concordemos primeiro que do jeito que está não pode. Por quê? Repetiu a premissa, isso é ilógico. Repetiu a premissa, a consequência é igual. Se eu repito pelos próximos 20 anos o que eu fiz nos 20 anos passados, por que eu vou esperar que seja diferente para o futuro do que foi agora? Isso é ilógico, não tem muito da dificuldade. Tem saída para mudar? Tem. Fluxo e estoque. Então, primeiro, esqueça a mitologia neoliberal, porque o mundo inteiro já esqueceu. Os europeus já esqueceram. E a agenda que eles substituíram de discutir saúde, educação, crédito, moradia, segurança, bala perdida, milícia, facção criminosa, que é a vida do povo, se deixar o povo parar para pensar nos problemas, o voto do nosso povo é progressista. É um voto para mudar. O que é que eles estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Propaganda estrangeira, que está dominante aqui dentro. Troca na cabeça do povo o lugar de pensar no voto. Então eu agora não vou mais perguntar se você quer mudar, porque a segurança pública está uma desgraça. Eu agora vou perguntar se você é contra ou a favor do aborto. Quantas pessoas nesse auditório viveram na sua família essa tragédia? Quantas? Eu diria que 1%. Sabe quando foi o último júri popular que condenou uma mulher por aborto no Brasil, Magnífico? Agora sobe o morro, vai na favela e entra na moralidade, na religiosidade, na fé do pobre. Ele imediatamente troca na cabeça, em vez de votar por segurança, emprego, salário, taxa de juros, saúde pública, ele vai votar reativamente a invasão dos valores morais e religiosos dele, que a política não tem solução. Mas quem faz isso é a direita. Mas quem aperfeiçoa isso é a esquerda. Por quê? Fica imitando os americanos, que pacificaram suas instituições na guerra civil sangrenta, e o debate lá não pode pôr em discussão a centralidade institucional ruim. Não é que eles têm, é que nós temos. Vocês conhecem aqui alguém que defende o sistema tributário brasileiro? 100% das pessoas perguntadas são contra o jeito de o Brasil cobrar imposto. Vocês conhecem alguém que defenda as instituições políticas, que são a centralidade do regime democrático? Eles não, as instituições políticas brasileiras estão muito boas, nossa representação está saindo sadia. Vocês conhecem alguém que defenda, algum cientista político já escreveu? Não precisa reforma política nenhuma, não. Todo mundo é a favor de uma reforma política. Vocês conhecem alguém que defenda o modelo previdenciário? Ou seja, todas as instituições centrais do Brasil estão sob crítica unânime, na casca. Quando desce, não tem proposta para resolver o problema. Pelo contrário, é mais do mesmo. E aí eu substituo na cabeça do povo o debate estrutural, que é o que o Ronaldo está fazendo. Vamos fazer um debate. Quando vier aqui o PT, esqueça o PT. Vamos perguntar para ele, olha, é verdade que o Ciro andou dizendo aqui, que se o Brasil passar 20 anos para frente, o que cresceu 20 anos para trás, nós vamos levar 104 anos para chegar no coisa? É verdade? É verdade que a governança política do país hoje é assentada na corrupção e no clientelismo ou é mentira? Então você tem uma contradição entre presidente e Congresso
E a solução que se inventou no Brasil está se ensinando a meninada que corrupção é normal, é uma inerência da vida. Não é. Não pode ser. Porque é seletiva, a corrupção seletiva é mentira. Se rouba em cima, meu irmão, rouba até embaixo, até lá embaixo, todo mundo. Se não tiver exemplo. Aí é o seguinte, eu estou liberando 53 bilhões de reais de emenda. Sem critério nenhum. Tirando exceções, que certamente em toda a regra há, estão roubando 20%. O que significa dizer que não só não presta hoje, como estão cristalizando para o futuro. Sabe quando é que o jovem alagoano vai entrar na política, se não for um maluquete desses de internet, que lá no Ceará tem um fenômeno. O menininho ficou famoso na internet por coisas escatológicas, tipo fazer como é que chama? Como é o nomezinho aí, José, que a gente pode falar sem ser muito... Falo, não. Depilação. Entendeu? Depilação com um espelho no chão. É o deputado federal mais votado do Ceará. Isso é o que eles estão produzindo para nós. Isso é o que eles estão produzindo para nós. Percebe? E quando você vai ver o discurso do cidadão, é moralista. É um discurso moralista, contra a corrupção, contra não sei o quê, que é lá da direita, eu sou da direita, o Bolsonaro é um homem da direita e tal. Ele virou um homem público porque ensinou, entre outras escatologias, a depilar o orifício anal. Na internet. Ensinou como é que cheira a cocaína. Está disputando a prefeitura de Fortaleza. Percebe? E aí, irmão, como é que fica? Isso vocês é que vão responder. Muito obrigado por sua atenção.